Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o canal do História Pirata. A gente vai encerrar aqui com o vídeo de hoje essa série que a gente estava fazendo sobre fotografia e história. Relaxem ou comemorem. Não vai ser a última vez que eu vou falar sobre fotografia aqui para vocês. Mas essa série de vídeos para a gente pensar a fotografia como documentação e o debate que ela traz acerca do que é ou não o real para a foto e para nós dentro da história, vai ter como desfecho o vídeo de hoje. Porque o vídeo de hoje vai justamente tratar das tais realidades fotográficas. Vai tratar da realidade fotográfica que talvez seja a mais essencial da gente pensar. A conclusão, depois da gente ter entendido um pouco da história da fotografia, da gente ter entendido, os choques, os atritos entre a fotografia e a pintura, ou seja, os debates acerca do quão real é uma fotografia em relação às artes, em relação às artes plásticas. E depois do último vídeo, a gente tem entendido um pouco melhor toda essa parte técnica, toda essa parte mecânica que envolve a fotografia, eu vou encerrar aqui falando sobre a conclusão. A fotografia como um traço dessa realidade. A fotografia como um índice dessa realidade. O que eu quero dizer com índice para vocês? A ideia de que a fotografia é uma espécie de representação por contiguidade física do seu referente, do signo, daquilo que representa o objeto. Uma ideia de que a fotografia é, portanto, indissociável do ato fotográfico e da própria imagem por ela produzida. A ideia é de que a imagem é primeiro esse índice e depois ela pode virar um ícone, um símbolo a ser discutido, e depois ela pode ter significados atribuídos a ela justamente. E para a gente entender esses paradigmas, para a gente entender cada uma dessas coisas mais chatas que eu comecei aqui o vídeo falando, talvez o fotojornalismo seja um ponto a ser debatido. Afinal de contas, como é que a gente vai pensar a fotografia dentro dos paradigmas do jornalismo, se ela não é, ou pelo menos se ela não deveria ser interpretada como a realidade em si, mas como um traço dessa realidade. A primeira vez que a gente tem a utilização de uma fotografia dentro de uma mídia jornalística é em 1842, na Illustrated London News. A imagem deixa de ser ali o elemento ilustrativo, ou um elemento justamente crítico, tipo uma charge dentro dos periódicos, e ela passa a trazer uma perspectiva de complemento, passa a trazer uma perspectiva que soma-se ao texto. Não é à toa, justamente, que nesses momentos a gente tem a emergência, o nascimento de grandes agências fotográficas, como a Life e como a Magnum, cujos fotógrafos sairão pelo mundo inteiro fotografando alguns eventos. E todos eles, e isso é um dos pontos que eu acho que talvez se chame mais a nossa atenção, com um rigor, não só técnico, mas estético, inacreditável. Ou seja, será que esse rigor estético, será que esse rigor técnico, ele também não colabora, ele também não interfere, ele também não soma-se à interpretação que a gente tem sobre esses fenômenos? Como que nós, historiadores, deveremos olhar para essas fotografias enquanto documentos históricos? Para responder essa pergunta e montar o desfecho dessa nossa série de vídeos, eu vou fazer aqui um breve histórico de algumas escolas históricas que a gente tem, ou seja, de algumas formas de se pensar a história que já aconteceram ao longo do tempo. E eu quero começar por aquilo que aqui no Brasil é algo muito difundido, é algo muito famoso, é algo que fez parte da construção de boa parte, diga-se de passagem, dos nossos cursos acadêmicos de história, que é a chamada Escola dos Análises. A Escola dos Análises, na verdade, ela é uma revista de história francesa em 1929. Uma revista que nasce em 1929 com uma crítica, fundamentalmente,
a chamada escola metódica. É importante aqui dizer que muitas vezes as pessoas confundem a escola metódica com o positivismo e quem sabe esse pode vir a ser um tema importante de vídeo aqui para o canal História Pirata. Por enquanto, a essência da Odizanalho, de bater de frente com a chamada escola metódica, era de romper com a perspectiva linear da história, justamente, e romper com essa perspectiva linear a partir de duas ideias. A primeira, pensando a história a partir de múltiplas perspectivas. E aqui, gente, a câmera talvez seja um dos elementos que mais fortaleçam essa analogia. As múltiplas perspectivas, várias câmeras, avaliando um mesmo fenômeno. Eu sempre gosto de lembrar uma história que um professor de história meu, há alguns anos atrás, talvez uma das pessoas mais importantes para a minha formação como professor, não que essa pessoa saiba disso, né, mas que foi, com certeza, uma das aulas de história que me fez ter certeza que eu queria fazer história, um dia contou. Depois eu fui descobrir que, na verdade, o que estava por detrás daquela analogia são fundamentos bastante profundos do que é a história. Mas ele contava a história sobre a Copa do Mundo de Futebol de 1998. Porque na Copa do Mundo de Futebol de 1998, o Brasil tem no jogo final da fase de grupos um jogo contra a Noruega. O Brasil já tinha enfrentado a Escócia, o Brasil já havia enfrentado Marrocos e o Brasil enfrentava agora a Noruega. E se o Brasil vencesse esse jogo, o Brasil já estava classificado. Se o Brasil perdesse esse jogo, o Brasil já estava classificado. Se o Brasil empatasse esse jogo, o Brasil já estava classificado. Para o Brasil, pouco fazia a diferença do resultado. O grande tema, o grande debate era quem se classificaria nesse grupo junto com o Brasil. Naquele momento, tanto a Noruega quanto o Marrocos, por exemplo, também tinham chance de se classificar. Mas a Noruega precisaria pelo menos empatar o seu jogo, caso o Marrocos vencesse. Na virada do primeiro para o segundo tempo, era exatamente isso que estava acontecendo. O jogo do Brasil e da Noruega empatados, e o Marrocos vencia a Escócia por 3-0. Marrocos, então, se classificaria para a Copa do Mundo junto do Brasil, o Brasil em primeiro e o Marrocos em segundo lugar. De repente, o Brasil faz um gol e o Marrocos consolida a possibilidade de ir para a Copa do Mundo. A Noruega perdendo não se classificaria. Era o Marrocos quem passaria para as oitavas de final naquele ano. Só que no finalzinho do jogo, um gigantesco atacante da Noruega, chamado Flo, se eu não me engano, sobe para cabecear uma bola. E de repente, pá, cai como um saco de batatas no chão. Aparentemente nada havia acontecido, mas o juiz apita o pênalti naquela hora. Copa do Mundo. Câmeras espalhadas por todos os lados. E as pessoas começam a reproduzir aquela cena. Na primeira imagem que a gente vê, nada acontece. Na segunda imagem que a gente vê, nada acontece. Na terceira imagem que a gente vê, nada acontece. Em nenhuma das câmeras das transmissões, a gente era capaz de enxergar o pênalti que o juiz havia apitado. Mesmo assim, pênalti dado, a Noruega cobra, empata o jogo, Marrocos está desclassificado e a Noruega é quem passaria para a segunda fase. Nas mesas de debate, programas de futebolísticos, até mesmo na minha casa, eu lembro de algumas pessoas comentarem sobre isso, diziam que havia acontecido uma armação ali. Diziam que o juiz havia dado aquele pênalti que não teria acontecido para a Noruega apenas para o Marrocos não se classificar. Ora, mas por que o Marrocos não deveria se classificar? Que problema teria a Copa do Mundo com a classificação do Marrocos? Vejam bem, ponto número 1. As tensões entre a França, um país ali próximo do Mediterrâneo europeu, e o Maghreb, o norte da Europa, eram muito grandes. A frequência de imigrantes do Maghreb para a França, muito constantes. Talvez impedir o Marrocos de se classificar fosse um ato político e não esportivo. Uma ideia que tentaria, de alguma maneira, evitar um maior fluxo de pessoas islâmicas dentro da França, para não agravar problemas que já teriam acontecido. Bem, diante da geopolítica local, isso faria sentido. Mas e o juiz?
Teria algo a ganhar com isso? Bem, acontece que o juiz que apitou aquele jogo era um estadunidense. Pensando nisso, os Estados Unidos também são capazes de se aproximar dessa política europeia. Os Estados Unidos também tratam, de forma bastante conflituosa países islâmicos. Talvez o juiz pudesse dar sequência a essa ideia. No mesmo dia, à noite, aparece uma câmera amadora. Uma pessoa vendo o jogo, filmando o jogo, traz numa TV sueca, se não me falha a memória, uma imagem um dia nítido. O atacante norueguês sobe para cabecear a bola e o zagueiro brasileiro, o Júnior Baiano, puxa a camiseta do atacante. Pênalti. Indiscutível. E todas as teorias vêm por água abaixo. Será que a história ela é sempre uma câmera que a gente não encontra? Será que a história é essa constante busca por uma câmera nova? O que os análises estão dizendo é que a história bem feita não está mais preocupada em encontrar uma história absoluta, correta, indiscutível, mas que a história bem feita é essa história que assume que há sempre várias possibilidades, que assume que há várias perspectivas e que talvez a soma da maior quantidade possível de perspectivas, lembrando que nunca teremos acesso a todas essas perspectivas, seja uma história bem feita. E para isso é necessário, segundo a Escola do Zanáglio, uma ampliação dos seus recursos documentais. A gente tem que saber utilizar as imagens, as artes visuais, os registros fotográficos, a literatura, os relatos orais, os próprios monumentos construídos por nós. São esses elementos, quando somados, que podem construir uma boa história. A história bem feita, repito, não é uma história que se pretende inquestionável, não uma história que se pretende absoluta, mas é uma história que reconhece seu recorte e que reconhece a sua própria parcialidade acerca das perspectivas. Na primeira geração dos historiadores atrelados ao Annales, a história vai sendo construída dentro dessa perspectiva. A continuidade dessa perspectiva na segunda geração, com historiadores extremamente importantes, como Fernand Braudel, se amplia ainda mais. Mas é na terceira geração, de historiadores como Jacques Le Goff, sobre quem nós já falamos aqui nessa série de vídeos, e historiadores como Peter Burke, que a questão da fotografia, que a questão da imagem enquanto documentação vem à tona. Peter Burke, em sua obra intitulada aqui no Brasil como Testemunhas Ocular, dos anos 2000, vai dizer que as imagens são mais importantes do que o texto. Lembra lá do primeiro vídeo? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Para o Burke, parece que sim. Ele vai dizer o seguinte: os testemunhos sobre o passado oferecidos pelas imagens são de valor real, suplementando, bem como apoiando, as evidências dos documentos escritos. É verdade que, especialmente no caso da história dos acontecimentos, elas frequentemente dizem aos historiadores que conhecem os documentos, algo que essencialmente eles já sabiam. Entretanto, mesmo neste caso, as imagens têm algo a acrescentar. Elas oferecem acesso a aspectos do passado que outras fontes não alcançam. Seu testemunho é particularmente valioso em casos em que os textos disponíveis são poucos e raros. O caso da economia informal, por exemplo, ou o ponto de vista de baixo, ou as mudanças na sensibilidade. As pinturas e gravuras de corações ou tratados de paz transmitem algo sobre a solenidade da ocasião e de como a cerimônia deveria ter sido percebida, ao passo que a ênfase em acontecimentos rituais ou lembram da importância do ritual aos olhos dos contemporâneos. Percebam que apesar dessa provocação do Burke de dizer que as imagens são mais importantes que os documentos, ele está tratando aqui justamente como as imagens podem nos oferecer recortes que nem sempre estão disponíveis nos documentos. Mas o uso das imagens não pode ser bagunça. O uso das imagens depende, assim como nós já estamos tão acostumados a tratar, de uma fortíssima ideia de uma análise rigorosa. Em outras palavras, as imagens nunca podem ser interpretadas como um reflexo do mundo ou como um reflexo do período em que elas foram produzidas.
As imagens devem ser analisadas, sim, diante de contextos, diante de aspectos culturais, políticos, estéticos, materiais e de suas intenções, mas jamais definidas por elas. Elas devem sempre, para aumentar as suas próprias perspectivas, vejam só vocês, quando possíveis, analisadas em conjuntos, e não em fotogramas isolados uns dos outros. Talvez as respostas que a gente está buscando façam sentido numa coleção de fotografias e não em fotos isoladas. E, obviamente, fazer a gente ler nas entrelinhas. Fazer a gente ler não só naquilo que se faz em detalhes presentes, mas também em imaginar o que está ausente da fotografia, aquilo que escolheu por parte do fotógrafo, pela mecanicidade da máquina e da objetiva, ficar de fora dessa fotografia. Agora, será mesmo, como a gente está tão acostumado a pensar, que os Zanelli estão fazendo uma revolução documental? Eu acredito que não. Apesar da gente dar uma gigantesca importância à escola do Zanelli aqui no Brasil, e de novo, nada contra, tenho até amigos que são, apesar da gente dar essa gigantesca importância, vale lembrar que muitas vezes essa importância é exacerbada em alguns sentidos. Obviamente que é uma perspectiva sobre análise de imagens, não sobre fotografias, anterior à escola do Zanelli, né? A gente tem aí preocupações que se faziam presentes na utilização de imagens para suas retóricas narrativas, desde, por exemplo, sei lá, do mundo medieval, por assim dizer. Dito tudo isso, para a gente encerrar lindão esse nosso conjunto de vídeos, como analisar uma imagem? Como pensar essa análise da imagem? Eu não vou aqui ficar gastando o tempo de vocês fazendo um roteiro, mas eu quero suscitar algumas perguntas que elas devem aparecer sempre que a gente tiver uma fotografia em nossas mãos. Primeira coisa, pensar a questão amadora. Eu acho que hoje, principalmente se você estiver trabalhando com história do tempo presente, é essencial pensar que a maior parte das pessoas com algo capaz de fotografar na mão não estão numa condição de profissionais, não estão pensando como profissionais, não estão atuando como profissionais. Talvez na questão amadora, um conjunto de imagens tenha menos intencionalidades do que numa questão profissional. Talvez tenha mais dificuldade na gente interpretar as definições estéticas, as influências, os referenciais estéticos. E isso precisa estar vivo na nossa cabeça quando a gente estiver fazendo qualquer tipo de análise. Segunda coisa, pensar essa coisa da massificação. Pensar a quantidade de imagens que circulam sem parar o tempo inteirinho. E pensar como, de certa forma, isso traz uma banalização para dentro dessa imagem. Seja na questão amadora, e seja até mesmo na questão profissional. Alguém hoje pega uma câmera fotográfica e faz em 1 segundo uma quantidade de fotografias que estava disponível num rolo de filme de 35mm. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, num espaço de tempo que talvez ainda não tenha, se consolidado o suficiente para que a gente seja capaz de pensar melhor um pouco sobre esses eventos. Segunda coisa para a gente se perguntar, quais são os problemas da fotografia? Quais são as coisas que a gente tem que se perguntar ao analisar uma fotografia? Então, primeiro, quando você for escolher uma foto ou uma coletânea, qual o período que elas foram tiradas? Há uma semelhança entre esses conteúdos? Há uma natureza desses signos? Quem tirou aquela fotografia? Era profissional ou era amador, como a gente estava se perguntando? Em que lugar as fotos foram tiradas? Em que país? Foi num estúdio? Foi num ambiente aberto? A luz era natural? A luz era artificial, como no estúdio que eu estou aqui agora? Ela era digital ou ela era analógica? Como foi feita a revelação? Foi a pessoa que tirou a foto que fez a revelação? Ou há duas intenções distintas? E uma das coisas mais valiosas no pensamento historiográfico. Por que aquelas imagens estavam guardadas? Quem guardou? Por que guardou? Era pelo fenômeno retratado? Ela, pela sua beleza? Era uma questão estética? Essas são perguntas básicas, mas que são essenciais para a gente se aprofundar e para a gente poder mergulhar nesse maravilhoso mundo da fotografia como documentação sobre história. É isso, minha gente. Eu encerro por aqui essa nossa sequência de vídeos e até o próximo programa.